Alvíceras. Êxodo frente e verso, capítulo 5. Estamos com o comentário de Victor Hamilton, pouca palha e muito suor. Capítulo 5, versículo 10 até o versículo 21. No último vídeo nós vimos até o versículo 9 e hoje veremos a tradução, os comentários gramaticais e lexicográficos e também os comentários teológicos inerentes ao versículo 10 em diante, até o 21. Lembrando que são 3 perícopes que o Victor Hamilton bota, divide o capítulo 5. A terceira perícope vai começar no versículo 22 e vai até o versículo 24. Vamos então à tradução. Versículo 10. E os feitores e encarregados foram e disseram ao povo: assim diz Faraó, eu não darei palha. 11. Quanto a vós, recolhei a palha para vós mesmos, onde quer que a encontrem, porque do vosso trabalho pesado não será reduzido um iota. 12. E o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho para a palha. 13. E os feitores continuaram a pressioná-los, dizendo: completai a vossa tarefa todos os dias, como quando a palha estava disponível. 14. E os encarregados dos filhos de Israel, que foram designados pelos feitores de Faraó, foram repreendidos, dizendo: por que não completais vossa cota designada de tijolos como antes, nem ontem nem hoje? 15. E os encarregados dos filhos de Israel vieram e clamaram a Faraó, dizendo: por que estás fazendo isso com os teus servos? 16. Palha não é dada aos teus servos, e tijolos eles continuam a nos dizer: façai. Olha para como teus servos estão sendo oprimidos, e a culpa recai sobre o teu povo. 17. E Faraó disse: preguiçosos, sois preguiçosos. Por isso continuais dizendo: deixa-nos ir sacrificar o nosso Deus. 18. E agora ide, servi. Palha não vos será dada, mas a cota de tijolos deveis produzir. 19. E os encarregados dos filhos de Israel se viram ameaçados, ouvindo-o dizer: não deveis reduzir um único dia a quantidade de tijolos. 20. Eles cruzaram com Moisés e Arão, esperando por eles quando saíam da presença de Faraó. 21. Eles lhes disseram: que o Senhor ore para vós e vos julgue, pois vós nos fizestes um fedor aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, colocando uma espada na sua mão para nos matar. Então a tradução bastante emblemática, como sempre aí, de Victor Hamilton. Vamos então às observações gramaticais e lexicográficas. No versículo 10, um único assim diz Faraó é sobrepujado e consumido pelas múltiplas ocorrências de assim diz o Senhor, que aparecem várias vezes no capítulo 4, no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Então, nos capítulos iniciais de Êxodo, aparece mais a expressão assim diz o Senhor, mas aqui, no capítulo 5, aparece assim diz Faraó. Isso já no versículo 10. No versículo 13, temos a expressão todos os dias e também a expressão um único dia, lá no versículo 19, mais à frente. E essa expressão todos os dias, no original é Debar Yom Beyomo, literalmente a palavra do dia no seu próprio dia. Para a ocorrência dessa expressão idiomática em outros textos, você tem aqui mesmo no Êxodo, no capítulo 16, versículo 4, mas também em Levítico 23, 37, 1 Reis 8, 59, 2 Reis 25, 30, Jeremias 52,
34 e assim por diante. Isso é semelhante à expressão todo sábado em Números 28:10. Shabbat be-shabbatot, literalmente sábado no seu sábado. Então, todos os dias, como é que está a expressão? Vamos voltar ao versículo 13. E os feitores continuaram a pressioná-los, dizendo: completai a vossa tarefa todos os dias, como quando a palha estava disponível. Ou seja, é o mesmo que dizer: completai a vossa tarefa de Barion Beyomô, ou seja, a palavra do dia no seu próprio dia, né? Ou o equivalente lá em Números 28:10, sábado no seu sábado, ou seja, a sua medida dentro do seu tempo, né? Ou seja, o seu volume de trabalho como de costume naquele dia, ou seja, façam o seu trabalho que já era normal ser feito nos seus dias, em determinado dia, né? No dia a dia, corriqueiramente. Ou seja, não altere nada a carga de trabalho dos hebreus, pelo contrário, ainda faça com que eles consigam, né, a palha para os tijolos, palha que outrora era entregue, né, de maneira mais facilitada pelos próprios egípcios, né, através dos feitores. Ou seja, eles deveriam, a partir de agora, entregar o mesmo volume de trabalho que corriqueiramente davam conta, né, com o acréscimo da dificuldade de ter que eles mesmos conseguirem a palha. Versículo 14. É comum e possível traduzir o ayuku de Naká como foram espancados ou açoitados. Eu preferi conferir ao verbo aqui, no versículo 16, oprimidos, no sentido não físico, repreender. Note que a Nova Versão Internacional adiciona palavras que não são encontradas no texto hebraico quando usa espancados. Eram espancados e interrogados. Por quê? Ainda no versículo 14, o hebraico para cota designada é hok, que em outros textos da Bíblia é traduzido como lei, decreto. O substantivo deriva do verbo hakak, cavar, gravar em pedra, e talvez reflita a ideia da gravação de leis em pedra. Por isso, cavar, gravar em pedra é algo que você fazia, era algo que você fazia quando você queria deixar para a posteridade, ao modo de uma lei, de um decreto, de um mandamento. Um dos sentidos de hok, mais amplo que lei e decreto, é o de prescrição, cota designada. No versículo 15, para outras ocorrências de um clamor shahak a um rei, vejam 1 Reis 20, 39, 2 Reis 6, 26, 8, 13 e 5. Essa também tem grande importância, né? Essa nota aqui. No versículo 16, o fim deste versículo parece estranho, pois uma frase sem verbo aparece sozinha. Ela diz literalmente: olhem como os teus servos têm sido espancados e o pecado do teu povo. O erratat ameneká. Olhem como os teus servos têm sido espancados e o pecado do teu povo. E o pecado do teu povo o quê? Não tem o verbo. A Septuaginta vê essas duas últimas palavras como sendo uma cláusula completa independente, ficando assim: e vê, teus servos são espancados, portanto tu tens sido injusto com o teu povo. 19. A palavra se, rotan, em civiram, ilustra o uso reflexivo do pronome. Ok, também sem grande importância esta nota. Versículo 21. Vós nos fizestes em fedor. Essa expressão é literalmente: vocês fizeram vil nosso odor. Ribastem et renu. Uma forma abreviada dessa frase aparece em Gênesis 34:30,
as palavras de Jacó a Simeão e Levi: vocês trouxeram problemas sobre mim, fazendo-me um fedor. A carta em Rotelehab e Seni, sendo a palavra reiá, odor, cheiro, compreendida. Cairte menciona este como sendo um caso de sinestesia, o uso de um termo para expressar uma ideia que indica um dos sentidos, olfato, o toque, né? Enfim, a audição, qualquer outro. Este texto deve ser comparado com a referência em 10:21 à escuridão que pode ser, abre aspas, sentida, fecho aspas. O verbo usado na Septuaginta, bidelissomai, significa simplesmente tornar repulsivo. O fato de o texto falar que os israelitas foram feitos um fedor aos olhos de Faraó e não ao seu nariz mostra que o escritor não tem em mente a força do sentido olfativo. Isso é o que nos causou espécie logo de primeira, né? É causar fedor aos olhos, né? Geralmente fedor você sente no nariz. Comentando ainda os versículos, né, do capítulo 5º, vamos ao comentário do versículo 10 até o 21. Diferentemente do fardo e jugo de Jesus, que são leves, conforme vemos em Mateus 11, 29 e 30, o jugo de Faraó drena a força vital e exaspera. Diferentemente de Jesus, que promete dar descanso àqueles que estão cansados, Faraó deixará de dar palha aos seus cansados e exaustos servos fazedores de tijolos. Diferentemente, novamente, de Jesus, cujas expectativas são realistas, as de Faraó são irreais. Jesus se oferece para tomar o jugo, qualquer carga, fardo que você tem de carregar, ajudando-o a carregá-lo. Aonde quer que você vá, ele vai junto, pois vocês dois compartilham o mesmo jugo. Faraó impõe o seu jugo. Para Faraó, a palavra-chave é cota e cronograma de produção, produtividade. Para Jesus, a chave é descanso. De modo compreensível, só restou aos homens israelitas descontarem sua indignação em Moisés e Arão. Eles certamente não conseguiram nada com Faraó, conforme vimos do versículo 5 ao versículo 18. É como se o próprio povo de Moisés lhe dissesse: é por causa da tua boca grande que estamos nessa situação agora. Ninguém te convidou, por que não retornas para a terra de onde vieste? Essa não será a última vez que a congregação censurará e condenará seu pastor. Muito bem, então terminamos aqui. No próximo vídeo fecharemos o capítulo 5º com os comentários de Victor Hamilton, né, pegando do versículo 22 até o versículo 24, ok? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.